Imagina se você é um simples agricultor, mas sem querer querendo acaba se tornando um aventureiro muito overpower. Tenho certeza que você ia preferir ir em busca de uma boa aventura em vez de continuar trabalhando no campo. Mas você vai ver que não é o caso do protagonista desse anime. Hoje vamos acompanhar o anime Nome Curry. Meu nome é Eric e sejam bem-vindos ao Anime Verso. Essa história se passa em um mundo de fantasia, e o protagonista é um agricultor que estava plantando e colhendo berinjelas. Depois de um longo dia cultivando o solo, ele acaba subindo todas as habilidades agrícolas pro nível 10. E é quando um amigo dele, chamado Testa, acaba comentando que nosso protagonista também é um pescador de nível 10. E ele acreditava que isso era graças à sua bênção que impulsionava o crescimento. Então ele decide integrar suas habilidades agrícolas e evoluir para um amante da natureza a ser favorecido pelo mundo. E com isso ele ganha 73.612 pontos em poder de ataque. Pronto, o cara ficou overpower. Mas nada disso importava pra ele, pois ele amava seu trabalho de agricultor. Então ele decide levar os seus vegetais que ele colheu da sua plantação pra vender na cidade. E no meio do caminho ele acaba vendo à distância vários aventureiros lutando contra um dragão. E o dragão era forte, porque tava até botando os aventureiros pra correr. Então nosso protagonista decide tentar ajudar a distrair no dragão pra dar tempo deles fugirem. Aí ele pega uma cenourinha e decide tacar no dragão. O cara taca uma cenoura e o dragão explode, velho. O cara jogou com tanta força que o negócio papocou o dragão. E o mais inacreditável é que a cenoura vai lá, explode o dragão e simplesmente volta pra ele. Aí ele até fica assustado com a sua força, mas tudo que importava pra ele eram os vegetais da sua colheita. E então ele vai embora pra cidade como se nada tivesse acontecido. E os aventureiros estavam lá bem curiosos pra saber quem foi o cara fodão que explodiu o dragão com uma cenoura. Quando o nosso prota chega na cidade, ele é parado por alguns soldados. E então ele mostra o seu passe pra poder entrar. E é nesse momento que vemos um cara encapuzado raptando uma mulher. Mas nosso prota pega a mulher e com facilidade desvia do ataque do cara e o arremessa no chão. Com isso ele percebe que ganhou o poder da percepção. A mulher tenta falar com ele para poder agradecer, mas ele precisava ir rapidamente para vender seus vegetais. Na volta ele é parado pelos soldados e é quando a mulher se apresenta como a primeira princesa da capital. E em forma de agradecimento ela queria que ele servisse diretamente à família real. Mas o cara não queria saber disso, ele só queria vender suas verdurinhas até o resto da sua vida. Mas para não recusar instantaneamente e correr o risco de ser decapitado, ele humildemente se explica, recusa a oferta e tenta meter o pé. Mas a princesa segura ele e faz uma oferta, onde ela daria um campo de 33 mil metros quadrados para ele servir diretamente à família real. E é quando ele decide pensar melhor na oferta. Ele pergunta para ela o motivo dela tanto querer recrutar ele. E ela diz que o homem que ele derrotou para salvar ela tinha um status que chegava a 500 pontos. E o status de uma pessoa comum era de 50 pontos só. De um aventureiro era de 130 pontos. E de um cavaleiro ou capitão podia chegar a 600 pontos e de um herói lendário era de 1000 pontos. E o cara tem 65 mil pontos, velho. Se ele contasse pra ela, com certeza ela iria querer ainda mais que ele trabalhasse pro reino. E o cara só queria trabalhar no campo pro resto da sua vida, só isso. Aí os aventureiros que estavam lutando contra o dragão chega na mesma hora e relata que alguém explodiu um dragão com uma arma misteriosa. Uma arma misteriosa. Aí o cara aproveita a brecha e acaba fugindo sem ninguém perceber. Logo mais, o rei e a princesa ficam sabendo que o pacto que eles tinham feito com os demônios tinham sido quebrado. E eles estavam prestes a ser atacados por orcs, dragões, duendes, um monte de bicho que estavam sendo controlados por alguém. O oficial chamado Cecil diz que esses monstros queriam se vingar deles. Tudo isso porque o grande herói deles derrotaram o rei demônio. E ele fala também que o ataque do dragão e o sequestro da princesa eram meras distrações. E os inimigos provavelmente tinham notado que o herói que derrotou o rei demônio faleceu. E então ele sugere que o rei e a princesa fugissem da capital real. Enquanto isso, nosso prota ficou tão forte que não conseguia nem abrir uma porta. O cara quebra a maçaneta, velho. Aí ele senta no sofá cansadão, só queria descansar. Mas o seu amigo, desesperado, bate na porta e diz pra ele fugir, pois tinha muitos monstros se aproximando da vila. Quando ele se lembra das suas plantações que teria que colher no próximo dia, ele sai correndo. Aí ele chega lá e vê o exército do rei demônio passando, mas
Mas ainda bem que eles estavam passando longe da plantação. Mas aí ele percebe que eles estavam indo em direção à capital real. Mas isso não era problema dele, ele era um simples agricultor. Mas aí ele para refletir que se a capital fosse destruída, ele não ia ter pra quem vender suas verdurinhas. Aí ia dar ruim, né? Então ele fica determinado a proteger o rei. O rei segue o conselho de Cecil e tava fugindo da capital. Porém esse Cecil era um traidor. Ele leva eles pra um beco sem saída e acerta o rei e os cavaleiros. E então ele revela que desde o princípio ele era o próprio demônio. E o seu objetivo era matar o rei e tomar o seu lugar pra governar todo o país. É um vilão, mas o cara é inteligente, né? Mas é vantajoso governar o reino do que destruir ele. Então ele joga um poderzão no rei, mas o rei se defende. E a princesa também o ajuda. Mas o escudo deles quebram. E quando eles estavam prestes a morrer, nosso prota aparece usando um poderzão de agricultor. Uma arte secreta da escavação muito poderosa. O demônio pergunta quem ele é. E nosso prota responde dizendo que é um simples agricultor. E a sua habilidade era usada para trabalhar no campo. Irritado, o demônio parte pra cima. Mas o cara é fodão. Ele defende da espadada do demônio usando as suas próprias mãos. E ainda arremessa o cara pra longe. Então o demônio fica pé da vida e se alimenta com a vida de vários monstros e fica bem mais forte. O status dele fica muito alto, mas mesmo assim ele só toma uma e dá-lhe. O demônio já era. E com isso o restante dos monstros sai correndo. E quando tava tudo bem, o rei sugere que ele trabalhasse lá. E até promete um cargo bem alto ou qualquer outro título que ele quisesse. Mas já sabemos que nosso prota não liga muito pra isso não. Ele só queria continuar trabalhando no campo pro resto da vida. O menino é trabalhador, né? Então a princesa dá uma sugestão que ele recebesse um terreno de 33 mil metros quadrados e em troca ele ajudaria eles de vez em quando. E também sugere que ele se registrasse em uma guilda de aventureiros. Então ele aceita, mas quando ele vai ver o terreno que ganhou, ele fica pé da vida, pois o local era só um terreno abandonado. Em seguida, nosso prota vai passear com a princesa pela cidade. E ele estranha uma princesa tá vagando normalmente pela cidade. Mas ela explica que sua empregada estava agindo como sua dublê e ela tinha um acessório no seu cabelo imbuído de magia que fazia com que ela não fosse descoberta. Eles chegam na guilda de aventureiros e aqueles mesmos aventureiros que estavam lutando contra um dragão chegam e contam sobre o grande feito do nosso agricultor. As pessoas que estavam na guilda ficam surpresas. Aí ele acaba contando que só tacou uma cenourinha no dragão e eles ficam mais surpresos ainda. E o nosso agricultor percebe que estava cada vez mais longe da sua amada vida de agricultor. A atendente da guilda permitiu que ele ficasse no rank G e os aventureiros iam subindo de rank de acordo com seus feitos. Na sua primeira missão ele teria que coletar 10 talos de mel da floresta que era usado para fazer poções de cura. E como a sua roupa não era apropriada para uma missão onde ele poderia se deparar com monstros, a atendente dá um manto de poder mágico para ele. E esse manto amplificava um pouco do seu poder defensivo. Vendo ele vestido, a atendente se sente nostálgica e decide se apresentar. O nome dela é Ellen. E ela acha que nosso agricultor vai se tornar um grande aventureiro. E o cara só quer saber de voltar para sua vida de agricultor. Na floresta, ele estava coletando os talos de mel, que estava tudo indo bem. Até que ele encontra uma escama de um monstro. Mas o estranho é que não tinha monstros com escamas lá. Aí aparece uma orc fêmea que pula em cima dele buscando um relacionamento. Mas o aventureiro carecão surge e dá uma porretada na orc. Ele pergunta pros aventureiros o que era aquela escama que ele achou. E eles dizem que aquela escama era de um monstro desconhecido. Quando de repente, todos sentem uma aura sinistra de um monstro gigante que aparece. Todo mundo fica paralisado, até mesmo o nosso agricultor Overpower. Essa criatura era um dragão negro que por algum motivo passa e ignora todos eles. Nosso prota e os outros aventureiros relatam o que aconteceu na floresta ao mestre da guilda. Eles dizem que um dragão com 230 mil de poder de ataque estava pela floresta. E ao ouvir isso, Ellen tem um flashback e acaba desmaiando. Depois disso, a mãe adotiva dela conta pro nosso prota que a Ellen não tinha lembranças desde quando era pequena. E então nosso prota vai atrás de respostas, pois parecia que o dragão estava ligado a Ellen de alguma forma. Então ele vai até a biblioteca da cidade, mas para encontrar essas informações, ele precisava ser um aventureiro de rank S ou superior. Nessa hora a princesa aparece. A bibliotecária libera o acesso para ele entrar na sala de livros restritos. Lá ele descobre que há muito tempo atrás uma vila foi dizimada por um dragão maligno. Ele vai até essa vila e encontra com o fantasma de uma criança. E o nosso agricultor percebe que ele estava usando a mesma capa, então ele decide cobrir a princesa com a capa e ela consegue ver o menino. Já que o manto dado a ele era um manto mágico, eles conseguiam ver o fantasma do menino. O menino diz ser o irmão da Ellen. Ele foi morto há muito tempo pelo dragão negro que exterminou toda a sua vila e deixou só a irmã dele viva, mas depois de 15 anos ele prometeu voltar para exterminar novamente a vila e a Ellen. Esse dragão se alimentava do medo das pessoas. E então, segundo o menino, para derrotar esse dragão, a pessoa não podia ter medo e teria que acertar ele com o poder oposto do desespero. A Ellen estava se lembrando do que aconteceu há 15 anos atrás. Estava
de frente pro dragão e começa a entrar em desespero, deixando o dragão bem mais forte. Então nosso prota chega e segura a mão dela, mas irritado, o dragão dá-lhe uma patada nele. Mas ele se levanta e pega na mão da Ellen novamente e sai correndo. Nesse momento ele conta pra Ellen tudo o que seu irmão disse, e isso faz com que ela não sinta mais medo do dragão. E as estatísticas do dragão diminuem rapidamente, e com isso nosso prota derrota ele com apenas um soco. Mas quando achava que tava tudo terminado, a Ellen dá uma facada nele. E aí, gostou do vídeo? Quer uma parte 2? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo, quero a parte 2. E aproveita para assistir mais resumos aqui no canal, garanto que você não vai se arrepender. É só clicar nos vídeos que estão aparecendo aí na tela.